Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 5 da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, inciso 2, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, inciso 3, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, inciso 4, não revestir a forma prescrita em lei, inciso 5, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, inciso 6, tiver por objeto fraudar lei imperativa, inciso 7, a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar a sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando: inciso 1, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inciso 3, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhes couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvesse previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1, por incapacidade relativa do agente. Inciso 2, por vício de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido, em parte, pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175.
a confirmação expressa ou execução voluntária de negócio anulável nos termos dos artigos 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando há anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou de indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. Inciso 1. No ato da coação, do dia que ela cessar. Inciso 2. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3. No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos, a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou ao incapaz, se não provar que reverteu, em proveito dele, a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.